Não, definitivamente não. O RH não sabe se vender. Poxa, Pri, mas por que você fala isso? Eu falo isso, gente, porque eu canso de ver áreas de RH espetaculares. Eu canso de ver pessoas de RH brilhantes e que engavetam projetos, ideias, ações que, tá lá. E aí eu falo assim, poxa, mas essa ideia é espetacular, o que aconteceu? Ah, o meu líder não comprou. Ah, o meu diretor não aprovou. E muitas vezes a ideia tá lá concreta, bonita, totalmente estruturada e de repente você teve que engavetar. E você como RH confia naquilo, você sabe que aquilo vai trazer o resultado que você como RH precisa, que o colaborador precisa e que as áreas e empresas precisam. Agora, por que o RH não consegue se vender, gente? Porque muitas vezes o RH não atrela aquela ideia a um resultado tangível, não atrela aquele projeto a algo que está contemplado ali no plano de negócios da empresa ou ao plano de ação de determinada área. Então a gente tem que transformar o RH numa área de negócio, numa área estratégica, numa área decisora. Muitas empresas ainda usam o RH como uma área apoiadora, como uma área de suporte ao negócio. Eu fico louca quando eu vejo essas coisas. Porque o RH tem que ser a área que brilha, gente. Tem que ser a área que prova performance. Por que eu falo isso? Tirando os processos e tirando aquilo que é digital, ok? O que compõe uma empresa? Pessoas. E quem cuida das pessoas? O RH. E como que a área que é uma essência daquilo, que cuida da essência de uma empresa, é uma área de suporte. Suporte não é algo que tenha muita utilidade quando eu falo da cabeça das pessoas. Então, quando eu falo que a RH não sabe se vender, gente, é porque eu vejo muitos de vocês com projetos brilhantes engavetados. E aí, quando eu dou uma olhada nos projetos, a primeira pergunta que eu faço é: tá, mas o que isso acrescenta ou agrega no resultado de que área? Ou da empresa? Que indicador que você está medindo? E aí, muitas vezes a resposta é: ah, mas isso daqui é o baixo turnover. Tá, ok, esse é um indicador de RH, mas que impacta quanto no resultado da empresa? Ou no resultado da área X? Então, gente, é muito importante que como RH, na hora de você vender um projeto, na hora de você vender uma ideia, primeiro, trabalhe de uma forma sistêmica, A gente vai dar muitas dicas, assim, mas olhe da forma sistêmica e prove num formato tangível, e tangível não é a leitura do RH, é a leitura da empresa, é a leitura do plano de negócio, que esse é outro empecilho que eu vejo muitas vezes na hora do RH se vender. A gente vai lá vender a ideia, muitas vezes totalmente embasado naqueles conhecimentos técnicos, a gente sabe que vai dar certo, mas será que aquele cliente que é o seu gestor, ou que é o seu diretor, ou que é o dono da empresa que você trabalha, entende tudo aquilo que você está falando? Às vezes o nosso discurso é um RHguês, e esse RHguês que a gente vai para vender nossas ideias nos atrapalha, porque o repertório, de quem você está vendendo é diferente do repertório de você que é especialista. Então, quando eu olho para tudo isso, o resultado são as ideias e projetos engavetados. A falta de indicador, a falta de aderência da ideia ou do projeto com aquelas necessidades da empresa, a falta de um repertório adequado ao seu interlocutor ou ao seu cliente, que eu diria que para quem que você está vendendo é o seu cliente. Então, não adianta vir com aquele repertóriozão técnico, adequa o repertório ao cliente. A falta de confiança, gente. Muitas vezes o RH, às vezes ele é chutado para lá, para cá, é área de apoio. Ah, quando sobra tempo chama o RH. Muitas vezes o RH também não confia no potencial dele. Também não confia, Quando eu falo de vender uma ideia, um projeto, você tem que ter segurança.
Você tem que ter a sua autoestima lá em cima para vender a coisa de uma maneira bacana, de uma maneira legal, que você se coloque, que você aprenda a tomar não e volta, refaz o projeto e apresenta de novo. Essa resiliência muitas vezes impacta, né? Ou a falta de resiliência, eu diria, muitas vezes impacta na venda da ideia do RH. Então a gente precisa sair dessa síndrome, né, de cachorro de rua, de cachorro abandonado e assumir que o papel do RH é numa área estratégica, é numa área decisora. E muitas vezes a gente assume que ok, sou uma área de apoio e não assume, e né, até pela sua falta de segurança ou pela sua falta de autoestima ou por não saber se colocar da maneira adequada, a gente assume, né, a síndrome do cachorro abandonado. E não, RH tem que tomar decisão, RH tem que ser uma área estratégica. E daqui para frente, gente, com todos os estudos, pesquisas e leituras que eu tenho feito, o RH vai ser cada vez mais uma área de performance, uma área essencial em cada empresa. Então se coloca aí, meu amigo, minha amiga de RH, e bora vender essas ideias, esse projeto e fazer a coisa acontecer. Bora lá!